Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Pedro, o atacante do Flamengo, segundo Jorge Nicola, pediu para ser negociado, não quer mais trabalhar com o Jorge Sampaoli e parece que chegou aquele ponto de ruptura, né? O soco que ele levou lá do Pablo Hernandes, que era o auxiliar técnico do Jorge Sampaoli. No final das contas, foi meio que o estopim, né? O Pedro, naquela hora, deve ter ligado a alerta na cabeça dele e falado: chega, não aguento mais. Até porque aí fica com aquela sensação, né? Depois do Jorge Jesus, só um técnico escalou dois centroavantes juntos regularmente, que foi o Dorival. Aí o Pedro e o Gabigol jogaram juntos bem, mais ou menos a temporada inteira. Mas assim, desde que o Dorival saiu, o Vitor Pereira até tentou umas vezes dois atacantes, mas ele gosta mais de jogar com um atacante só avançado, né? E o Sampaoli é aquele tipo de técnico que não vai fazer mudanças no estilo de jogo dele para se adaptar ao que o elenco tem, entende? O Sampaoli não vai fazer isso, ele sempre vai na ideia de jogo dele, né, na forma dele de ver futebol, e nessa forma dele de ver futebol ele gosta mais do Gabigol, né, talvez porque se movimenta mais, volta mais para criar jogadas. O Pedro é um cara mais fixo na área, mais goleador, e a questão é frustrante para um jogador que com certeza sabe o quão bom ele é, estar no banco de reservas mal sendo utilizado, porque o Pedro quase não tem recebido minutos nas últimas partidas, então é aquela sensação de, cara, eu posso mais, eu sei que eu posso ser titular em qualquer clube aqui do futebol brasileiro e nesse lugar eu estou sendo desrespeitado pela comissão técnica, né? Segundo o que ele disse lá na nota, né? O Sampaoli, sua comissão técnica, não respeita a história dele no clube, né? E ele vem sendo cada vez mais deixado de lado, né? Basicamente sendo jogado para baixo na hierarquia dentro de campo. Então, essa situação realmente é complicada de se lidar. E assim, aí fica a dúvida grande, né? Para onde o Pedro seria negociado? Primeiro, porque a gente tem que lembrar, no Brasileirão a CBF cria uma regra estúpida de que se você joga 6 jogos por um time, você não pode jogar mais nenhuma partida por outra equipe no futebol brasileiro. Para mim, um exagero, né? Não acho que havia necessidade de tudo isso. E assim, né? O Pedro é o tipo de cara que tem mercado, ao meu ver, até na Europa. Não num clube top no momento, mas sem dúvida nenhuma, se você parar para pensar, tem clubes assim que possivelmente na Itália, ou por exemplo no médio escalão da Inglaterra, que tentariam sim uma investida, né? Eu possivelmente veria o Pedro jogando no West Ham como um 9 ali, visto que o Michael Antônio tem sido muito irregular. Eu poderia muito facilmente ver o Pedro sendo um centroavante lá no Brighton, entende? Óbvio que ele é um jogador um pouco mais lento, teria que ser lapidado em alguns aspectos, mas ele pode ser sim um centroavante de várias equipes no futebol europeu. Também pode jogar lá em Portugal, pode jogar na Espanha, na França. Há mercado para ele. A questão é o Flamengo querer vender, né? Porque é aquela história, né? O Flamengo quer muita grana porque sabe que ele é bom, mas por outro lado, assim, o quanto que o Pedro pedir para sair ser negociado afeta o preço dele, né? E quais são os possíveis interessados? Será que ele estaria disposto a ir para o Oriente Médio? Porque essa proposta já foi falada, né, de que o Oriente Médio tem times indo atrás dele, fazendo ofertas de dinheiro, então vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma situação que, evidentemente, torcedores do Flamengo, alguns meses atrás, não tinham, assim, nem passado pela cabeça de que o Pedro iria pedir para ser negociado, mas é o que acontece no futebol, as coisas podem mudar muito rápido, principalmente quando há uma mudança no comando tático, né? Porque técnicos têm maneiras muito peculiares e particulares de lidarem com o elenco, isso falando de cada técnico, né? Alguns são mais explosivos, alguns são mais calmos, né? Alguns são bem diferentes, entende? E o Sampaoli é um cara que, assim, ou os caras se adaptam ao esquema, ou ele não vai te utilizar, né? Ele, por exemplo, no Atlético Mineiro, né? Contratou o Matias Zaratio, né? Que é um jogador fantástico, jogou algumas partidas, não gostou tanto do desempenho dele, parou de utilizar. Então, assim, o Sampaoli tem dessas loucuras dele e é aquele tipo de cara que talvez tenha olhado para o desempenho do Pedro, não gostou tanto e coloca o cara no banco. É o tipo de técnico também que está deixando a Arrascaeta no banco várias oportunidades. Então, assim, o Sampaoli tem as loucuras dele e não sei se isso vai custar o Pedro dentro do Flamengo, mas os próximos dias devem ser muito importantes para a gente saber se vai realmente haver uma negociação dele para fora ou não. E lembrando, né, a janela fecha amanhã para clubes brasileiros, né? Mas na Europa fica aberta até o dia 31 de agosto. Então, até lá tem negócio ali para o Pedro e ele pode acabar saindo. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.